Certo dia, ao dirigir-se a uma feira, viu repentinamente em visão os céus abertos e passando perante os seus olhos todas as calamidades que sobreviriam à igreja. Então lhe pareceu ouvir uma voz do céu ordenando-lhe anunciar essas coisas ao povo. Em seus sermões eram comuns chamadas ao arrependimento, tais como: arrependei-vos, o julgamento de Deus não tarda, uma espada está suspensa sobre vossas cabeças. Então, por exemplo, Orlando Boyer, essa citação aí que eu fiz agora, está naquele livro Heróis da Fé, citado na CPAD. Então, João Savonarola, apesar de ser uma pessoa que ainda estava dentro da Igreja Católica, mas ele entra nessa lista de heróis da fé pelas suas atitudes corretas. Savonarola destacou-se por se separar da hierarquia católica, pregar contra a imoralidade do clero, abandonar a tradição e usar a Bíblia como fonte das suas pregações. Então veja, esses três homens que de alguma maneira estão se afastando da Igreja Católica, eles se destacavam exatamente pelo estudo da Bíblia e por defender a Bíblia como a maior autoridade de ensino na Terra e desprezar a autoridade das tradições. Savonarola iniciou uma reforma no mosteiro de São Marcos, em Florença. Nas pregações, Savonarola criticava a imoralidade de grande parte do clero católico. Como a cidade de Florença estava por ser invadida por Carlos VIII, rei da França, Savonarola começou a pregar sobre o juízo final. Para ele, essa invasão era uma punição aos pecados do clero e aos pecados dos médicis, ou seja, ele pregava também contra os erros das autoridades. O Papa exigiu que Savonarola fosse a Roma se retratar. Savonarola argumentou estar com a saúde debilitada e assim não compareceu. Savonarola foi proibido de pregar, mas continuou com seus sermões e ampliou os ataques aos crimes do Vaticano. Então, se nós vimos Wycliffe chamando, o Papa de alguém que estava a serviço do demônio, nós estamos vendo aí nos séculos seguintes também que essa obra continua. Em 1494, Carlos VIII conquistou Florença. Piero de Médici, que era o príncipe, foi considerado incapacitado, e Savonarola alcançou grande respeito de Carlos VIII devido à sua pregação de juízo contra os Médici. Savonarola dizia ao povo: se vocês querem um bom governo, ele tem que ser derivado de Deus. Nós sabemos que o governo de Deus será implantado no mundo um dia, tá bom? Mas hoje, antes da volta de Jesus, não tem por que a igreja defender que nós vamos implantar um governo aqui na terra, o reino de Deus já agora, tá bom? Então, na história da igreja, ainda que Savonarola fosse um homem correto em muitas coisas, não faz sentido planejar um reino de Deus na terra hoje. Pela profecia bíblica, a igreja vai ser arrebatada, haverá grande tribulação e depois vai ter início o milênio. E nesse milênio o reino de Deus então será implantado na terra. O povo confiava nele. Quando os franceses se retiraram, Savonarola assumiu o poder político de Florença por 4 anos. Savonarola decretou que o reino de Cristo seria instalado em Florença. Então, essa é uma interpretação errada que, infelizmente, muitos homens de Deus tiveram na história. Em 1497, ocorreu um evento que ficou conhecido como Fogueira da Vaidade. Savonarola organizou grupos que deveriam percorrer a cidade e recolher todos os símbolos da vaidade e do mal e queimá-los em praça pública. Muitos artistas reclamaram a destruição de suas artes. Tá bom? Então, muitas artes que haviam, às vezes, de homens nus ou mulheres nuas, então ele mandou queimar tudo. Nós temos aquela obra famosa de Michelangelo em que Deus aponta com a sua mão direita para o homem
com a sua mão esquerda, e ali o homem aparece nu. Então, na região de Florença, Savonarola mandava queimar. Em 12 de maio de 1497 foi excomungado, mas não parou de pregar. Disse que Deus havia lhe falado para não obedecer a um tribunal corrupto. Ou seja, o tribunal da Igreja Católica era um tribunal corrupto, onde as pessoas não tinham direito de se defender. Savonarola foi preso. No cárcere escreveu um folheto onde comentava sobre o Salmo 51. Neste folheto defendeu aquilo que foi considerada a precursora da doutrina da justificação pela fé de Martinho Lutero. Ou seja, quando a história diz que Martinho Lutero defendeu a justificação pela fé, tá bom? Essa justificação pela fé, ela teve influência do escrito de Savonarola. Lutero leu e este folheto teceu um grande elogio. Savonarola foi levado a julgamento e, após grande tortura, confessou heresias que nunca havia pregado. Então, por isso que eu falei, a Igreja Católica, ela conta na história muitos cristãos, né? O caso de Savonarola, que estava ligado à Igreja Católica, e outros que não estavam ligados à Igreja Católica. Então, ela cita muitos desses cristãos e diz que eles foram condenados por heresia, porque eles confessaram. Mas, irmãos, os instrumentos de tortura eram uma coisa horrível. Vocês vão estudar, ou talvez já tenham estudado a história da igreja. Havia, por exemplo, instrumentos de ponta que eles botavam no joelho e ia espremendo o joelho, né? Haviam pesos que eles colocavam nos testículos dos homens. Haviam esmagadores de seios para as mulheres. Então as pessoas acabavam confessando. E aí fala, não, ele confessou, né, que era um herege, mas através da tortura, tá bom? Essa confissão não vale. Após essas confissões, entre aspas, em 25 de maio de 1498, foi enforcado e queimado. Suas últimas palavras foi: o Senhor sofreu tanto por nós, o Senhor sofreu tanto por mim, disse Savonarola. Então essas torturas, elas acabavam levando as pessoas a confissões, e diz que normalmente o Carrasco falava, olha, se você quiser uma morte misericordiosa, uma morte rápida, tá bom? É só você confessar o seu pecado. Então a pessoa confessava e o que ocorre? Ele era decapitado, queimado, senão ele era morto através de tortura que levava horas, às vezes levava dias torturando a pessoa. Quem aguentava? Savonarola foi um reformador antes da reforma. Por ter pregado o caminho para Lutero, ele é conhecido como João Batista da Reforma. Ele pregou uma reforma moral e social.